Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez aqui reunidos para o estudo da palavra do Altíssimo. Que o nome dele seja louvado, engrandecido, que ele se agrade em abençoar o seu povo. Quero convidá-los a falar com Deus. Vamos clamar ao nome do Senhor. Digno de honra é o teu nome, Pai. Louvado, exaltado, engrandecido. Toda honra e toda glória sejam tributados a ti, porque só tu és digno. Louvado seja o Senhor. Quão grande é o teu nome. Deus, nós agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos. Ó Pai, muito obrigado. Não há nada no céu nem na terra que se compare com esse privilégio de sermos chamados pelo teu nome, de te chamarmos de Pai e de saber que o Senhor se agrada de nós. Muito obrigado. Senhor, eu quero clamar a ti para que seja com os nossos enfermos, nosso irmão Clay, nossa irmã Daci. Senhor amado, suplicamos pelo irmão Tiago, pelo irmão Valdomiro. Suplicamos, ó Deus, por aqueles que estão com Covid, Gerald, Estênio, tantos outros. Ó Deus, vem em cura sobre eles, o irmão Raimundo, Dona Zoraide. Suplico pelo meu sobrinho Diego, tem misericórdia dele. Ó Deus amado, eu te suplico, ó Pai. Seja com o nosso tempo aqui na tua palavra, vem falar aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é: precisamos conhecer mais a Jesus. Precisamos conhecer mais a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 14, versículo 9. João 14, versículo 9, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Meus irmãos, pense nessa pergunta. Que pergunta reflexiva. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens reconhecido? Meus irmãos, qual é o contexto? Jesus está na sua última noite com seus discípulos. Então ele teve um ministério de 3 anos e meio. E os seus apóstolos foram chamados logo no início do seu ministério. Filipe deve ter tido cerca de 3 anos e meio caminhando com Jesus, comendo com Jesus, ora, navegando com Jesus. Meus irmãos, o quanto que Filipe viu de Jesus Cristo. Viu os seus ensinos, viu os seus feitos, viu os seus milagres, viu os seus exemplos. O quanto que Filipe viu de Jesus Cristo. E chega na última noite, Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Meus irmãos, nós precisamos conhecer mais a Jesus Cristo. Nós realmente precisamos conhecer mais. Jesus está dizendo que mesmo Filipe, tendo tido tantas experiências com ele, ainda não tinha caído a ficha sobre quem ele era e o que ele fazia. Meus irmãos, todos nós temos tido nossas experiências com Deus. Todos nós professamos o nome do Senhor. Todos nós meditamos na sua palavra, oramos, participamos de uma igreja. Meus irmãos, nós precisamos conhecer mais a Jesus Cristo pelo tempo que ele tem agido para conosco. O que nós podemos entender aqui? Que é diferente saber sobre Jesus e conhecê-lo. Então é diferente saber sobre uma pessoa e conhecer essa pessoa. É diferente saber sobre Jesus e conhecer a Jesus. Saber que ele é Salvador e conhecê-lo como Salvador. Saber que ele é vida e vida e abundância e conhecer a sua vida e abundância. Precisamos conhecer mais a Jesus Cristo. E aqui eu quero colocar algumas reflexões. Em primeiro lugar, saibamos de uma coisa. Sempre o Senhor irá nos surpreender. Isso é fato. Por mais que conheçamos ao Senhor, sempre seremos surpreendidos por novas revelações da parte dele. Quantas vezes os discípulos, admirados, eles diziam: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este que os espíritos se vos submetem? Quem é este que perdoa pecados? Quem é este que ressuscita os mortos? Então, por mais que conheçamos ao Senhor, ele sempre irá nos surpreender. E é muito bom sabermos disso. Nunca poderemos dizer que já conhecemos de Jesus Cristo o suficiente. Nunca poderemos dizer que não há nada em Jesus que não venha nos causar admiração.
Bom, graças a Deus por isso. Mas, meus irmãos, não é pelo fato de sempre termos algo mais para conhecer sobre Jesus Cristo que nós não devemos procurar conhecê-lo ainda mais. E aqui, pense nesse ponto. O tempo de Jesus em nossa vida deve nos levar a conhecê-lo melhor. Meus irmãos, o tempo de Jesus Cristo na nossa vida, o tempo que nós o professamos, que nós dizemos que andamos com ele, que nós o buscamos, esse tempo deve nos levar a conhecê-lo cada vez mais. A Bíblia vai nos dizer, lá em Hebreus, que aqueles discípulos, levado o tempo que professavam ser discípulos, eles já deveriam ser adultos, já deveriam ser maduros, já deveriam ser experientes. Mas o autor vai dizer que, infelizmente, tinha que continuar tratando eles como crianças, como inexperientes, como infantis. Então o autor está dizendo, olha, está havendo aqui um contraste. Pelo tempo que vocês são discípulos, já era para vocês terem mais avanço na fé. Meus irmãos, o tempo que nós professamos o nome de Jesus deve nos levar a conhecê-lo melhor. O salmista diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. O salmista está dizendo, Senhor, que eu não vivo os meus dias apenas por viver, mas que os dias de vida me levem a ter um coração sábio. Precisamos pensar assim acerca da nossa caminhada com Jesus. Senhor, que a minha caminhada com Jesus, que a minha vida cristã, não seja um tempo sem impacto na minha vida. Que não seja um tempo sem proveito. Que esse tempo que eu professo o nome do Senhor venha me levar a conhecê-lo melhor, a conhecer melhor os seus feitos, a conhecer melhor o seu agir. Meus irmãos, o fato é que Jesus tem estado conosco, ainda que muitas vezes nós não o percebamos. Precisamos conhecer melhor. Jesus tem estado conosco, ainda que muitas vezes não tenhamos aproveitado a presença dele com a gente. Há tanto tempo estou convosco, como não me conheceis? É triste que mesmo muitos, já tendo ouvido tanto sobre Jesus, agem e vivem como se não tivessem nenhum conhecimento dele. Isso não é triste? Pessoas que professam o nome de Jesus há tanto tempo, que já ouviram tanto de Jesus e que até falam tanto de Jesus, acabam agindo ou vivendo como se não tivessem nenhum conhecimento dele. Aquelas pessoas que não têm devoção pelo Senhor. Meus irmãos, se eu sei que o Senhor, ele é uma fonte de água viva, ele faz com que em nós jorre água para a eternidade. Ora, se eu sei isso sobre o Senhor, eu não devo ter devoção para com ele? Se eu sei que ele é água para o sedento, se eu sei que ele é pão para o faminto, que ele é luz para o cego, que ele é vida para o morto, se eu sei que ele é graça para o desesperado, meus irmãos, precisamos ter devoção para com ele. Há quanto tempo me conheceis? Há quanto tempo estáis comigo? Como não me conheceis? Meus irmãos, devoção. Um pouco mais, compromisso com ele. Eu digo que o Senhor é Senhor. Então eu falo, Jesus é Senhor. Jesus é o meu Senhor. Mas eu não o sirvo. Eu não tenho compromisso nenhum com ele. Parece que fazer parte da igreja dele é um favor. É uma coisa opcional. É uma coisa que eu posso ou não me comprometer. Como é que eu digo que eu conheço o Senhor e eu não tenho compromisso nenhum com ele? Como é que eu digo que a ele pertence a minha vida? Que a ele pertence o meu tempo? Que a ele pertence tudo que eu tenho e tudo que eu sou? Mas eu não manifesto compromisso com a igreja dele. Eu não sou dizimista. Eu não sou frequente na casa dele. Eu não participo do seu trabalho. Como é que é isso? Tanto tempo o Senhor está comigo, eu não o conheço. Realmente o Senhor é meu Senhor? Se for, precisa ter devoção, precisa ter compromisso. Meus irmãos, pessoas que professam o nome do Senhor, mas vivem fora da sua vontade. Como é que é isso? Há tanto tempo o Senhor está com você, como é que você não o conhece? Você realmente professa o nome do Senhor, mas vive fora da vontade dele?
Seu namoro é um namoro errado? Seu casamento é um casamento errado? Seus negócios são negócios errados? Meus irmãos, se o Senhor realmente está conosco, se nós o conhecemos, nas mínimas coisas, nós precisamos mostrar esse conhecimento dele. Até nas nossas mensagens de WhatsApp, até no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Precisa ser percebido que o Senhor está conosco e que nós o conhecemos. Ora, isso deve realmente fazer diferença. Jesus olha para Filipe, depois de 3 anos e meio. Ele fala: Filipe, há tanto tempo estou com você e você não me tem conhecido? Meu amigo, meu irmão, tanto tempo que a gente professa o nome do Senhor. Como é que está a devoção? Como é que está o compromisso? Como é que está a busca pela sua vontade? Mesmo o próprio Jesus estando conosco há tanto tempo, não o temos conhecido como deveríamos. Pense nisso. Indo adiante. Como nós mostramos que não temos conhecido Jesus o suficiente? Como é que muitos mostram isso? Meus irmãos, há aqueles que ainda não se sentem plenamente perdoados. Então, pessoas dizem que conhecem Jesus. Dizem que Jesus está com eles. Que até já professam uma entrega de vida a Jesus. Mas não confiam que são perdoados. Meu irmão, olha, Jesus é aquele que perdoa aqueles que clamam por ele. O ladrão na cruz, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquela mulher adúltera se aproxima dele aos empurrões. Jesus fala: eu não te condeno, vá e não peques mais. Aquela mulher samaritana: Senhor, eu não tenho marido. É verdade, 5 maridos tiveste, e esse com quem estás agora nem é teu marido. O que nós percebemos? Que nós precisamos conhecer Jesus como aquele que perdoa pecado. E se eu conheço Jesus dessa maneira, eu devo confiar no perdão que ele me deu. Eu devo confiar nisso. Eu sou perdoado porque Jesus Cristo, ele é poderoso para perdoar. Ele, na sua graça, manifestou isso. Ele, na sua morte, conquistou o perdão para mim. Você conhece Jesus Cristo? Confia no perdão que ele oferece. Não porque você é bom, não pela sua religião, mas porque ele morreu por você. Você crê nele e se arrepende dos seus pecados. Confia nisso. Há aqueles que não conhecem ao Senhor ou não demonstram conhecer por terem medo da morte. Algo muito importante para a gente pensar. Por terem medo da morte. É verdade que nenhum de nós quer morrer. Principalmente aqueles que olham para a sua realidade e sabem que ainda tem uma missão para cumprir. Aqueles que ainda têm filhos para criar. Aqueles que ainda têm um casamento para poder viver a vida com a mulher da sua mocidade. É claro, ninguém quer morrer. Mas, meus irmãos, nós não precisamos ter medo da morte. Porque Jesus Cristo, ele venceu esse inimigo. Nós precisamos ter ousadia para dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, a vida de Cristo. Então, o conhecimento de Jesus Cristo deve nos dar autoridade espiritual para dizermos publicamente: não temos medo da morte. Porque, como disse o apóstolo Paulo, partir é estar com Cristo, e isso é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, há aqueles que demonstram não conhecer Jesus Cristo o suficiente, porque não têm conseguido vencer o pecado, ou certos pecados. Há aqueles que, infelizmente, não têm demonstrado conhecer Jesus Cristo o suficiente, porque não têm vencido o pecado, ou não têm vencido certos pecados. Meus irmãos, a vitória sobre o pecado não é na nossa força, é na força de Cristo. A vitória sobre o pecado não é por nossa causa, é por causa de Cristo. Como é que o apóstolo Paulo diz? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ora, a caminhada cristã, vivendo a vida de Cristo, nós temos vitória sobre o pecado. Clama por Jesus Cristo. Manifesta esse conhecimento prático dele na sua vida.
Jesus, ele não apenas nos perdoou do pecado, ele não apenas nos livrou da condenação do pecado, ele nos livra do domínio do pecado. O pecado não precisa ter domínio sobre aquele que realmente está em Cristo. Nós podemos ter vitória, meu irmão. Professe o conhecimento de Cristo a partir dessa verdade. Indo adiante, há aqueles que não demonstram conhecer a Jesus Cristo porque não conseguem perdoar certas pessoas. Aquela pessoa que ela tem raiz de amargura, aquela pessoa que ela não consegue liberar perdão, que ela não consegue perdoar os outros. Ora, ela está mostrando que não conhece Jesus Cristo ainda. Ela está mostrando que realmente, apesar de professar a Jesus Cristo, ainda não conhece quem é Cristo. Jesus está na cruz. As pessoas passam, meneiam a cabeça. As pessoas blasfemam. E as pessoas dizem assim: não és tu o Filho de Deus? Desce daí. Não foi você que dizia que poderia restaurar o templo em 3 dias? Desce da cruz. Os próprios crucificados blasfemavam dele. E Jesus Cristo, então, levanta os olhos aos céus e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele perdoa aqueles que o afrontam. E Jesus Cristo nos leva a perdoar aqueles que nos afrontam. Então, nós podemos manifestar o conhecimento de Jesus Cristo através do perdão que praticamos para com as pessoas que estão à nossa volta. Aqueles que não perdoam o sogro, não perdoam a sogra, não perdoam o cunhado, não perdoam o vizinho, não perdoam o esposo, não perdoam a esposa, não perdoam os irmãos, não perdoam os amigos. Aqueles que não perdoam os que estão à sua volta, eles não estão demonstrando que conhecem Jesus Cristo. Porque se realmente conhecer a Jesus Cristo, vai entender que perdoar não é opção, que perdoar realmente é um compromisso daqueles que caminham com Jesus Cristo. E que o perdão não se baseia na nossa capacidade. O perdão se baseia na vida de Cristo que está em nós. Quando eu olho para Jesus e eu percebo que ele morreu para eu ser perdoado, ora, como é que eu não vou perdoar as pessoas que estão à minha volta? Quando eu olho para Jesus Cristo e eu percebo que ele me perdoou, por pior que fossem os meus pecados, como é que eu não vou perdoar aqueles que estão à minha volta? Quando eu olho para Jesus Cristo e eu sei que ele perdoa aquele que me afrontou, como é que eu também não vou perdoar? Eu sou melhor que Jesus? Meus irmãos, as pessoas que não demonstram perdão para com os que estão à sua volta, infelizmente elas estão mostrando que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Tem aqueles que não demonstram conhecer a Jesus Cristo porque se negam a viver a vida e a abundância que ele oferece. Meu irmão, Cristo disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós, crentes em Jesus Cristo, nós precisamos apregoar a nós mesmos que temos vida e vida em abundância por causa de Jesus Cristo. Precisamos ser um povo ousado, precisamos ser um povo alegre, precisamos ser um povo dinâmico. Todos nós passamos por luta e muitas vezes estamos abatidos. Mas precisamos viver e apregoar que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Considere essas verdades. Meus irmãos, por que muitas vezes não temos conhecido a Jesus Cristo como deveríamos? Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Por que isso daí? Existem algumas razões. Eu queria te convidar a refletir em algumas delas. Olha Lucas, capítulo 24. Antes de João, está Lucas. Capítulo 24. Olha o verso 25. 24, verso 25. Diz assim: Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Qual é o contexto? Os discípulos estão no caminho de Emaús. Jesus aparece para eles ressurreto. E Jesus caminha com eles por horas. Jesus caminha com eles por quilômetros. E nesse meio tempo, Jesus está conversando com eles e eles não conhecem Jesus. E Jesus vai dizer por quê?
porque eles são nécios e tardios de coração em entender a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus. Meus irmãos, olha, a falta de intimidade com a palavra do Senhor é um bloqueio, é um impedimento para que as pessoas conheçam Jesus Cristo melhor. Precisamos ser homens e mulheres de Bíblia, familiarizados com a Bíblia, pessoas que conhecem as histórias da palavra de Deus, pessoas que memorizam versículos da palavra de Deus. Meus irmãos, isso daqui é essencial para podermos conhecer o Senhor. Infelizmente, tem tantos crentes que são crentes há muitos anos, mas são analfabetos de Bíblia. Ou então crentes que até conhecem as histórias da Bíblia, mas não têm convicção, não têm firmeza. É assim diz o Senhor. Crentes que dizem que crê na Bíblia, mas vivem atrás de novas revelações. Vivem atrás de, eu quero ter um sonho, eu quero ter uma visão, eu quero que um anjo apareça para mim, eu quero que alguém me traga uma palavra. Meu irmão, a palavra de Deus já é completamente suficiente. Procurar outras coisas fora da palavra de Deus é dizer que a palavra de Deus não é suficiente. Não, a palavra é totalmente suficiente. Não sejamos nécios nem tardios de coração. É assim diz o Senhor. E a palavra de Deus diz assim: à lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Infelizmente, às vezes não conhecemos Jesus o suficiente por sermos nécios e tardios de coração quanto à palavra do Senhor. Às vezes não conhecemos Jesus o suficiente porque nos negamos a praticar a intimidade com o Senhor dentro do nosso quarto fechado. Meu irmão, oração é um evento religioso que até o ímpio pratica. Até o ímpio pratica oração. Quando Jesus vai ensinar sobre oração no Sermão do Monte, ele fala assim, ó: não fazeis como os fariseus e os publicanos, que gostam de orar nas praças, que gostam de orar nos templos. Então, nas sinagogas, os fariseus e os publicanos oram. Os ímpios oram. Sabe qual é a diferença daqueles que conhecem Jesus Cristo? É que ainda que orem publicamente, mas eles têm uma intimidade pessoal no seu quarto. É ali que a gente conhece Jesus e é ali que a gente é por Jesus conhecido. Entra no secreto do teu quarto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Como é que está teu quarto fechado? Como é que está a tua busca pessoal por Deus? Pensa bastante nisso. Pecados têm embotado nossos sentidos espirituais. Meus irmãos, às vezes as pessoas estão permitindo pecado em suas vidas. E o pecado é como se fosse uma mancha que nos impede de enxergar perfeitamente o Senhor. Ele, infelizmente, coloca nódoa nos nossos olhos. E nós não conseguimos distinguir o Senhor, distinguir a vontade do Senhor, distinguir a palavra do Senhor. Então, o pecado precisa ser abandonado se queremos conhecer a Jesus melhor. Meus irmãos, infelizmente, temos tido muita familiaridade com o mundo. Como é que a Bíblia fala? Que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos praticar santidade, praticar consagração de vida. Precisamos nos familiarizar mais com o Senhor do que com o mundo. Precisamos participar da casa do Senhor. Pessoas querem dizer que conhecem Jesus Cristo, mas não têm familiaridade com a casa de Deus, com a igreja de Deus. O conhecimento de Jesus é realmente importante para você? Eu caminho então para o final, colocando o último ponto. Como conhecer Jesus profundamente? Como é que a gente pode conhecer Jesus profundamente? Eu quero conhecer Jesus melhor. Eu quero conhecer mais e mais do Senhor. Eu quero que o meu tempo de caminhada com Cristo não seja um tempo vazio, não seja um tempo vão, seja um tempo que realmente seja relevante, seja producente, seja um tempo que produza crescimento na minha vida. Como é que pode ser isso? Eis aqui alguns princípios. O conhecimento de Jesus, ele é progressivo. Observa, por favor, 2 Coríntios, capítulo 3. O conhecimento de Jesus, ele é progressivo. Como é que é isso? Capítulo 3, o versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. De glória em glória. Paulo está fazendo uma analogia, uma comparação. Está dizendo que no Velho Testamento, Moisés tinha que colocar um véu no rosto. Aí as pessoas olhavam para ele e não viam a face dele, só viam o véu. Aí vai dizer que nós somos diferentes. Nós estamos com os rostos desvendados. E com os rostos desvendados, nós vamos contemplando o Senhor de glória em glória. Quer dizer, progressivo. Conhecendo o Senhor cada vez mais. Ou nós precisamos entender que o conhecimento que eu tive de Deus ontem foi importante. Mas olha, preciso conhecer melhor Deus hoje. E hoje é importante. Mas não posso ficar satisfeito e sim procurar conhecer o Senhor melhor amanhã. De glória em glória. Eu quero mais de Jesus. Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus irmãos, precisamos conhecer mais e mais do Senhor. Eu penso em Moisés. Moisés foi um homem constantemente sedento por Deus. Moisés, ele viu Deus numa sarça ardente. Moisés, ele subiu no monte e ficou 40 dias e 40 noites contemplando o Senhor. Moisés, ele entrava na tenda da congregação e quando saía, seu rosto estava reluzente. Mas aí Moisés se achega a Deus e diz assim: Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Eu te rogo que me mostres a tua glória. Percebe Moisés, um homem sedento que sempre queria mais e mais de Deus? Alguns se contentariam apenas com a sarça ardente. Louvado seja o Senhor se pudéssemos ter a experiência da sarça ardente. Mas Moisés, ainda que tivesse essa bênção, ele passou 40 dias e 40 noites naquele monte, ouvindo a voz de Deus. O texto fala que Deus falava com ele, face a face, como um homem fala com seu amigo. Para nós, claro que já seria uma coisa tremendamente suficiente, mas para Moisés ele queria mais. Aí ele praticava a tenda da congregação, tinha uma tenda fora do arraial, ele sempre ia para aquela tenda e ali ele ficava na presença do Senhor. Moisés queria mais de Deus. E então Moisés fala: Senhor, eu quero te pedir uma coisa, me mostre a tua glória. Conhecimento de Deus tem que ser progressivo. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, de glória em glória. E, meus irmãos, a ideia de glória em glória está associada com a palavra de Deus, porque ele fala de contemplar o rosto do Senhor por um espelho. O espelho é a palavra. É por isso que eu enfatizo. Não procuremos maneiras de conhecer a Deus fora da palavra, porque tudo que nós precisamos conhecer de Deus está registrado na palavra. Medite na palavra. Busque o Senhor através da palavra. Ore a palavra. Viva a palavra. Meus irmãos, assim como no comércio, uma pessoa é conhecida a partir da sua palavra, a vida espiritual, Deus é conhecido a partir da sua palavra. Indo adiante, Jó, pensando nessa questão do conhecimento progressivo, ele falou: antes eu conheci o Senhor apenas de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Percebe? Conhecer de ouvir e conhecer de ver. Há o conhecimento progressivo de Deus. Não é que o conhecimento de ouvir não fosse verdadeiro. Jó já era um servo de Deus. Só que agora o conhecimento de ver é um conhecimento ainda mais profundo. Ele é um servo que conhece ainda mais o seu Senhor. Entendamos isso. O conhecimento de Deus é progressivo. Precisamos conhecer a Jesus não apenas como Salvador, conhecer Ele como provedor, como orientador, como disciplinador, como santificador. Precisamos conhecer Jesus cada vez mais. Meus irmãos, nós conhecemos a Jesus quando nós renunciamos o nosso eu e o mundo por amor a Ele. Abre, por favor, em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nessa passagem, Paulo, ele está dando o seu currículo. E é um currículo muito, como é que a gente pode dizer? Valioso.
é um currículo exemplar. Ele vai dizer que ele era judeu de judeus, hebreu de hebreus, que ele era fariseu, que ele na sua infância, na sua adolescência já excedia ao zelo dos outros. Mas então ele fala no versículo 7. Ele diz então no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que ele está dizendo? Esse currículo todo, eu renuncio. O que eu quero é Jesus. Nós conhecemos mais a Jesus quando nós renunciamos a nós e ao mundo por amor a Ele. Observa o verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A sublimidade do conhecimento de Cristo. Olha, o conhecimento de Cristo é mais importante e é o suficiente. As outras coisas eu considero como perda, como refúgio. Esse currículo, esse padrão de vida, essa glória que o mundo atribui ao meu status, isso tudo para mim é perda. Eu quero é Jesus. Meus irmãos, paremos para pensar nisso. Sabe aquele camarada que gosta de praticar uma bola? Não é errado. Mas o que é mais importante? Estar na casa de Deus ou jogar seu futebol? Meditar na palavra ou jogar seu futebol? Sabe aquele pessoal que gosta de uma maratona de série? A depender da série, não é errado. Aquele pessoal que gosta de uma Fórmula 1, que gosta de uma bicicleta. Aquele pessoal que gosta de diversas coisas, nada disso é errado. O currículo de Paulo não era errado, era admirável pelos outros. Só que ele fala, a sublimidade do conhecimento de Cristo é maior. Nós conhecemos a Jesus quando nós renunciamos a nós e ao mundo por amor a Ele. Olha o verso 10. Diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Meus irmãos, aquelas coisas que o mundo, assim, olha em Jesus Cristo e o mundo não quer de Jesus Cristo, Paulo amava, Paulo apreciava, Paulo queria, para o conhecer, o poder da sua ressurreição, os seus sofrimentos, me conformo com Ele até na sua morte. Meu irmão, nós precisamos procurar Jesus Cristo não apenas no momento das glórias, mas também nos momentos das lutas. Nós precisamos procurar a Jesus Cristo não apenas nas honras que isso nos traz, mas também nas vergonhas que o Evangelho pode trazer ao homem por ter que publicar publicamente, por ter que dizer publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor. Nós conhecemos mais a Jesus quando nós renunciamos por amor a Ele. Indo adiante, versículos 13 e 14 dizem assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Conhecemos a Jesus quando nós nos propomos a avançar. Ele está dizendo, deixo para trás as coisas que ficam, eu preciso avançar. Meus irmãos, saiamos da estagnação. Paremos de olhar para trás e olhemos para frente. Precisamos avançar na nossa fé, precisamos avançar no nosso serviço, precisamos avançar no nosso compromisso. Infelizmente, as pessoas elas estão muito satisfeitas com os seus hábitos religiosos normais. Vai na igreja uma vez por semana ou 2 vezes por semana, canta um hino ou outro, talvez lê um capítulo da Bíblia uma vez ou outra. Meus irmãos, nós precisamos avançar. Está pouco, eu quero mais. Está pouco, eu preciso de mais. Está pouco, eu desejo mais. Precisamos desejar isso em nossas vidas. E aqui eu quero deixar um último princípio para então nós encerrarmos com a oração. Mateus 16, versículo 17, diz assim, 16, verso 17, diz assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue
que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? E as pessoas fazem os seus chutes. Jeremias, João Batista, um dos profetas. Aí Jesus fala, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, esse conhecimento que você tem de mim, não é seu não. Não é humano não. É o Pai que revelou. Meus irmãos, nós conhecemos mais Jesus por revelação do Senhor no coração daqueles que o buscam. Nós conhecemos mais o Senhor porque o Senhor abre os olhos daqueles que buscam a Jesus para conhecê-lo melhor. Se nós realmente nos dispusermos, se nós realmente almejarmos, se nós realmente nos esforçarmos, o Senhor vai honrar o nosso esforço, vai honrar a nossa busca, vai honrar a nossa disposição. E o Senhor abrirá os nossos olhos para que vejamos melhor quem é Jesus, para que conheçamos ainda mais de Jesus. O Senhor honrará essa busca. Meu irmão, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Foi o que Jesus perguntou para Filipe. E eu vejo Jesus perguntando isso para mim. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu preciso conhecer mais Jesus. Você tem esse desejo no seu coração? Medite nessas colocações. E olha, saia da meditação e parta para a ação. Se disponha a buscá-lo mais. Que essa palavra seja um desafio do coração de Deus para o seu coração. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome por quem tu és e por tudo aquilo que fazes. Peço a ti para que o Senhor abra os nossos olhos e abra os nossos corações para conhecermos mais a Jesus Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Nos faz mais parecido com o Senhor. Ó Deus amado, abençoa o teu povo aqui espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, amanhã é sábado, teremos os nossos adolescentes reunidos aqui às 17 horas e os nossos jovens reunidos às 19 horas. Contamos com a presença daqueles que puderem vir. Um carinhoso abraço a todos vocês. Deus os abençoe.